Fala Tricolada, mais um vídeo aqui no canal Tricolada. Hoje o assunto é pré-jogo Fluminense e Botafogo pela Taça Guanabara, o mais conhecido, o clássico vovô. Neste sábado já ficaram decididas algumas coisas. O Fluminense está muito perto de pegar o Flamengo na semifinal. Espero que eles coloquem o time titular contra o Fluminense para depois não ter flamenguista dizendo desculpa porque botou o sub-23. Que venha com titulares e que tome uma sacolada para aprender que quem está do outro lado é o Fluminense, que ganha a Fla-Flu, é normal. Então vamos lá para a classificação do Grupo A, como é que ficou aí, para a gente ter uma ideia como é que ficou a Taça Guanabara. Fogo com 9 pontos, está eliminado da Taça Guanabara e vai cumprir tabela aí contra o Fluminense nesse clássico vovô. Já no Grupo B, o Fluminense tem 12 pontos, o Volta Redonda também tem 12, e aí tá a briga entre quem vai ficar em primeiro e segundo colocado, porque o saldo de gols do Fluminense é 7 e o saldo de gols do Volta Redonda é 6. Esse já está classificado para a semifinal, ok? Se vencer ou empatar, pega o Flamengo na semifinal com a vantagem do empate. Então o Fluminense vencendo ou empatando com o Botafogo, pega o Flamengo na semifinal com a vantagem do empate, ok? Caso perca o Botafogo, bate na madeira, porque a gente não vai perder, mas caso venhamos a perder para o Botafogo, o Fluminense pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda, porque como eu falei, saldo 7 para saldo 6, uma derrota do Fluminense pode, dependendo do placar que o Fluminense perder, o Volta Redonda pode ser o primeiro, o Fluminense cair para segundo lugar, aí o Fluminense pegaria o Boa Vista na semifinal, aí a vantagem do empate passaria para o lado do Boa Vista. Mas a gente não pipoca, a gente não tem medo. Vamos pegar o Flamengo na semifinal, se Deus quiser, e que eles venham com o time titular. Esse é o panorama dessa provável semifinal, que é muito provável que seja o Fluminense e Flamengo. Uma final, para mim, uma final antecipada para essa Taça Guanabara. Tá ok? Então vamos lá. Vamos entrar mais a fundo aí desse pré-jogo. Vamos falar do Botafogo, o time provável que o Botafogo entre em campo. O Botafogo já eliminado. A única alegria que o Botafogo teve essa semana foi a contratação de um japonês. Então vamos falar aí do provável time do Botafogo. Gatito no gol. O lateral direito é o Fernando. A dupla de zaga, conhecido o Carli. E o Benevenuto é o companheiro de zaga do Carli. O lateral esquerdo é o Guilherme. O volante é o Thiaguinho, mais fixo ali na entrada da área. Aí o meio de campo deles é formado por 3 jogadores. O Cícero, mais centralizado, o Cícero que todos vocês conhecem, já jogou pelo Fluminense. Pelo lado direito tem o Alex Santana e pelo lado esquerdo o Bruno Nazário. E a dupla de ataque é o centroavante, um grandalhão, que é o cara mais de área, que é o Pedro Raul, e o companheiro Botafogo, que foi muito pouco, principalmente esse último jogo lá em Caxias do Sul, em que o Botafogo foi, o jogo terminou 1-1, o Botafogo tomando uma pressão enorme do time do Caxias. Teve até um lance inusitado em que o jogador do Botafogo pôs a mão na bola, teve um pênalti, o juiz não marcou, e o Washington, que todos nós conhecemos como Coração Valente, ele era supervisor da seleção brasileira, da Confederação Brasileira de Futebol, ele pegou o celular e mostrou para o treinador do Caxias do Sul, mostrando que houve realmente um pênalti. Daí depois a CBF demitiu ele. Então o Botafogo foi muito beneficiado nesse jogo lá em Caxias. 1-1, tomou um sufoco danado. E o que a gente pode ver desse jogo do Botafogo, que teve tantas dificuldades lá no Sul para se classificar na Copa do Brasil com esse empate de 1-1? A gente vê um Botafogo com uma zaga segura, uma zaga firme, uma zaga que todo mundo conhece, o Carli, mas ele se encaixou muito bem com o Bené. Nossa, gente, que dificuldade para falar isso não. Tem um lateral bom de marcação, o Fernando, e o Guilherme também. O Guilherme sai mais tremenda no meio de campo, tanto com o Bruno Nazário, o Cícero e o Alex Santana. Essa bola não chega com tanta qualidade. A gente percebeu muito. É um time ainda que a gente dá para perceber tranquilamente que é um time ainda que busca um entrosamento maior, um time ainda que não se encaixou. A torcida do Botafogo não gosta de seu treinador. Já há uma pressão tremenda para que ele seja demitido. E o Valentim provavelmente, se perder esse jogo para o Fluminense, será demitido devido a tamanha pressão. Aí estão com a alegria deles aí
momentânea com a chegada do Honda, mas o time, na verdade, o time do Botafogo não se encontrou. Fez somente 9 pontos na Taça Guanabara, uma campanha ruim, mas acho que é uma obrigação para time grande, tanto para Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, é uma obrigação você chegar no mínimo a uma semifinal da Taça Guanabara. O Botafogo não chegou a isso, então o Fluminense é franco favorito para esse jogo, nesse clássico vovô, pela semifinal da Taça Guanabara, nesse domingo, um jogo à tarde, às 16 horas. Vamos lá. E o nosso Fluminense? Nosso Fluminense vai vir cheio de novidades, vai vindo jogadores abertos no lado do campo, uma modificação forçada, já que o Hudson recebeu o terceiro amarelo, não vai poder jogar em frente à zaga, fazendo a maior proteção ali. Talvez ele achou por bem trazer um jogador de mais força na marcação, para dar uma proteção maior à zaga. Não sei se o Botafogo vai exigir isso tanto assim no Fluminense, pelo que eu vi lá em Caxias do Sul, muita dificuldade para chegar no ataque, mas o Yuri foi o escolhido. E os dois meias, ele escolheu o Henrique, que deve sair um pouquinho mais, fazer a função que o Hudson fazia, já que o Hudson não pode jogar, o Henrique deve fazer essa função de se aproximar mais do meio de campo e trocar informações e passes com o Nenê, que foi mantido. E os 3 atacantes, vamos assim dizer, do nosso treinador, o Odair, ele pediu a contratação do Wellington Silva, trabalhou com o Wellington Silva durante 2 anos lá no Internacional. Ele falou na coletiva que ele fez toda a pré-temporada pelo Inter, já fez até estreia pelo Inter, o salseiro dele lá pelo lado direito, pela ponta direita. Vamos ter um centroavante, até em que enfim, o Evanilson vai jogar lá com a sua 9, uma referência na área, um garoto que tem cheiro de gols, fez 2 gols contra o Corinthians, fez no último jogo do Campeonato Brasileiro, fez um gol agora no último jogo. Então um menino que está com um faro de gol apurado e está balançando as redes. Espero que ele faça o mesmo nesse jogo aí contra o Botafogo e que surja mais um carrasco do Botafogo, que o Evanilson faça um bom papel nesse jogo aí. E o Marcos Paulo que ele entrou muito bem no jogo contra a União La Calera, nesse mesmo jogo que o Evanilson fez o gol. Marcos Paulo entrou muito bem, dando mais movimentação. Todo mundo sabe que o Marcos Paulo tem essa facilidade de recuar, buscar essa bola aqui atrás e levar para os atacantes. Ele pode muito bem fazer essa transição, já que o time vai jogar só apenas com 3 meias. E esses 3 meias, 2 deles são volantes, que é o Yuri e o Henrique. Vai precisar muito que o Marcos Paulo venha aqui atrás buscar essa bola junto com o Nenê para poder abastecer esses 3 atacantes. E vão precisar também que esses 3 atacantes participem, porque é complicado você jogar com 3 atacantes. É muito bom para ser ofensivo, para empurrar o adversário para dentro do seu campo, mas na hora da marcação é muito importante que esses 3 atacantes, tanto o Marcos Paulo como o Wellington Silva, esses 2 atacantes que têm essa capacidade de marcação também, que eles possam recuar. O Wellington Silva jogou um bom tempo lá no Arsenal, tudo bem que foi reserva durante um bom tempo, mas aprendeu no futebol europeu a compor o meio de campo e fazer uma marcação sem a bola. É muito importante que um esquema que tem 3 meias, 3 desses meias, 2 são volantes e 3 atacantes, é muito importante que esses 3 atacantes façam a recomposição, quando o Silva faça essa proteção. Aí o Fluminense, quando tiver com a posse da bola, tem esses 2 jogadores. Temos boas opções no banco de reserva, principalmente para o segundo tempo. Temos o Peruano Pacheco, que foi relacionado, jogador de lado de campo. Temos o Ganso, que pode muito bem entrar no segundo tempo para cadenciar o jogo, para dar uma qualidade melhor ao passe. E o Caio Paulista também, que é um jogador de lado de campo. Então é a primeira vez que Caio Paulista, Ganso e Pacheco são relacionados para um jogo do Fluminense, que se eles fizerem a estreia, que façam uma belíssima estreia aí na Taça Guanabara, o Fluminense vence esse jogo e fazer a semifinal com o Flamengo, porque uma coisa que tricolor não tem, meu amigo. Se você é tricolor e tem medo de pegar o Flamengo na semifinal, tá na hora de devolver a carteirinha. O 0-1 não pode dar mole. Então, rapaziada, um bom jogo pro Flusão, esse clássico vovô. Vamos pra vitória, vamos fazer a semifinal pro Flamengo, vamos passar pelo Flamengo, vamos chegar à final da Taça Guanabara e voltar da volta olímpica e comemorar título aí, que isso é muito importante. A gente está 10 horas da noite, live, a gente vai falar sobre a semifinal, porque na live a gente já vai ter a definição de quem a gente vai pegar na semifinal, a gente vai falar sobre isso.
Não deixa de deixar o seu like, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber novas notificações. Conto com a tua colaboração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!